Fala, turma dos sétimos anos A, B e C, como vão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cristiano e hoje, gente, a gente vai falar a respeito de um conteúdo que dá prosseguimento aí ao humanismo, né? Que faz parte aí desse período histórico aí da Idade Moderna, que trata-se da reforma religiosa. Bom, todos nós sabemos aí que durante esse período, o período anterior, o chamado período medieval, a Igreja Católica tinha plenos poderes sobre a humanidade, né? Nós vimos conceitos como teocentrismo, que quer dizer Deus no centro do universo, geocentrismo, que é a Terra no centro do universo, e que a Igreja pregava como verdades absolutas. Diante disso, surge aí artistas como é, os artistas renascentistas e criam uma nova forma de ver o mundo, uma forma moderna de conceber tanto as artes, o conhecimento e também valorização da ciência. Tá? O Renascimento ou o humanismo ele coloca o homem no centro das atenções. Então, o conceito de antropocentrismo, quer dizer, homem no centro das atenções, ele passa a ser valorizado, tá? E diante dessa corrente, né, de modernidade, diante dessa corrente aí de acontecimentos, surge também uma questão quanto o próprio questionamento da Igreja Católica, tá? Então surge aí a chamada reforma religiosa, que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Lá no Centro de Mídias, para quem está acompanhando, essas aulas estão sendo dadas ou já foram dadas, mas aqui eu estou reforçando para vocês, para que vocês tenham conhecimento um pouco mais fundamentado, tá? Então, a reforma religiosa é um acontecimento que vem questionar o poder da Igreja Católica durante esse período, tá, gente? Lembrando que a Igreja ela tinha se tornado uma instituição poderosa e tudo o que ela dizia deveria ser lei. Então, isso já foi falado para vocês, eu já tinha explicado essa situação para vocês. A igreja se torna uma instituição a partir de Roma, tá? Ela passa a ter este nome, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e lá no século IV ela se torna uma religião oficial. Tá? E durante toda a Idade Média ela exerce poder sobre a população, as monarquias e todas as instituições. Tudo gira em torno do conhecimento e das coisas da Igreja Católica. Porém, a igreja ela é feita de homens, tá? Aqui eu não estou questionando a igreja, tá? Que fique bem claro isso, para depois vocês não falarem aqui que o professor está sendo ateu, não é nada disso, eu sou um cristão, mas eu vou explicar aqui uma questão que, infelizmente, por ter sido feita por pessoas, né? Houve muitos erros aqui em relação à questão religiosa católica aqui durante a Idade Média, tá? Aí, o que acontecia? A Igreja Católica, ela tinha umas práticas chamadas de indulgências, gente. O que eram as indulgências, professor? As indulgências eram títulos vendidos pelos padres, né, pelos religiosos de um modo geral. Esses títulos eles davam àqueles que compravam o perdão dos pecados, tá? Momentos no céu onde eles seriam perdoados e não estariam em purgatório ou não estariam amaldiçoados, tá bom? Então as indulgências eram vendidas e a igreja durante um período resolveu vendê-las assim com mais determinação, porque precisava construir as catedrais lá de São Pedro em Roma, precisavam arrecadar dinheiro. Então essa situação que hoje em dia ela não é mais praticada por se tratar de um erro, né, por se tratar de uma visão errônea da questão religiosa, da questão da salvação de Deus, tá? As indulgências elas foram questionadas por um próprio membro da igreja chamado Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero é um membro do catolicismo, tá? Que
em uma viagem para Roma, ele começou a observar a questão da idolatria, ele começou a observar a questão das próprias indulgências, das relíquias religiosas, e ele começou a questionar que o povo estava errado porque estava esquecendo o mais importante, que era a fé em Deus, tá bom? Após ele ver uma senhora quase debilitada lá, né, quase à beira da morte, dando todos os seus trocados em troca de uma indulgência, ele se revoltou e resolveu pregar. Se eu não estou enganado aqui, você consegue observar a mão dele aqui segurando um papel, um panfleto, né? Então ele colou esse panfleto, ele pregou esse panfleto na porta de uma catedral na cidade de Wittenberg, na Alemanha, tá? Colocando ali 95 questões que ele achava errada em relação ao catolicismo, as práticas religiosas que a igreja fazia. E uma delas, a principal dela, era a venda das indulgências. Então, Martinho Lutero, ele inicia aí, tá, um movimento chamado luteranismo, ou igreja protestante, já que ele está protestando contra as práticas da igreja católica. A igreja protestante, ela dá início à chamada igreja evangélica, né, que todo mundo hoje conhece como a igreja evangélica, tá ok? Bom, então Lutero foi o precursor. Por conta disso, gente, é lógico que Lutero ele foi perseguido, né? A Inquisição quis condená-lo, quis matá-lo, mas ele foi protegido por príncipes lá da Saxônia, tá? O príncipe da Saxônia resolveu protegê-lo. O nome dele era Frederico da Saxônia. Ele achava que Lutero estava correto e protegeu. O imperador alemão ele foi questionado, tá? A Igreja Católica questionou, né? Falou, ó, existe um príncipe aí protegendo um herege, um cara chamado Lutero, e nós gostaríamos que você tomasse a frente dessa situação. Então, o imperador Carlos V, se eu não estou enganado, ele foi lá tentar resolver e todos os príncipes alemães resolveram apoiar o príncipe Frederico da Saxônia, tá? E apoiar, evidentemente, Lutero. Então, o imperador não pôde fazer nada. Dando continuidade aí à reforma protestante, tem a reforma calvinista, tá? Calvino era francês e apoiava Lutero, tá? Ele ficou sabendo das reformas luteranas e também criou a sua forma de ver a religião. Calvino ele tinha dentro da sua reforma a chamada predestinação absoluta. O que isso quer dizer? Conforme Calvino, né, Deus já teria escolhido aquelas pessoas que teriam direito ou não de ir para o céu, tá bom? Ele dizia que para a pessoa se salvar, a coisa mais importante que era a fé, a coisa mais importante que além da fé precisava ser colocada em pauta era a questão do trabalho. Então, para a pessoa ser salva, era preciso que essa pessoa trabalhasse, tá ok? Então, lembrando aqui que a reforma calvinista dizia que algumas pessoas já estavam predestinadas a irem para o inferno e outras predestinadas a irem para o céu. Essa predestinação era feita antes mesmo da pessoa nascer, né? Então isso já era determinado por Deus antes de nascer. E para essa pessoa ser salva, era necessária o trabalho. Então o trabalho era a forma mais digna para que a pessoa pudesse se salvar. Mas isso não quer dizer que todos aqueles que trabalhavam estavam salvos ou aqueles que não trabalhavam estavam condenados. Não é isso. Isso estimulou aqueles burgueses, tá? Que nós vimos lá, a criação da burguesia, isso estimulou essa burguesia a trabalhar e ver o trabalho como uma forma de elevação e de chegar a Deus, tá ok? Dando continuidade à reforma protestante, nós vemos aqui o cara chamado Henrique VIII, que era rei
que era rei da Inglaterra, e por conta de situações amorosas, Henrique VIII resolveu se divorciar da sua esposa e foi pedir ao Papa da época para que ele pudesse se divorciar para poder casar com a dama da corte da qual ele estava apaixonado. Henrique VIII Henrique VIII desejava se divorciar porque sua atual esposa não conseguia dar para ele um filho, tá? E ele queria alguém que pudesse sucedê-lo, alguém que pudesse levar o seu nome e pudesse sucedê-lo, tá? Então, diante de situações das quais ele só teve filhas mulheres, ele resolveu pedir ao Papa que desse a ele a possibilidade do divórcio e pudesse se casar novamente. Bom, diante dessa situação, é lógico que a igreja, por ser uma instituição muito assim, vamos dizer assim, tradicional, negou, e Henrique VIII, por achar que deveria se casar novamente, resolve romper com a Igreja Católica e cria a sua própria igreja, que é chamada de Igreja Anglicana, ou seja, Igreja da Inglaterra. Diante disso, ele se torna o próprio Papa dessa igreja e assim ele determina que ele mesmo pode se casar. O que ele fez, e ele acabou se casando 6 vezes, e no final das contas, o único filho que ele conseguiu ter acabou morrendo, e quem acabou sucedendo aí de forma gloriosa foi a chamada Rainha Elizabeth, que foi uma das melhores rainhas da Inglaterra. Que isso é uma ironia, diga-se à parte, tá ok? Então, esse é o conteúdo, gente, aí, das chamadas reformas protestantes, tá? Que foi o primeiro momento que a Igreja Católica sofreu aí um baque, tá? A igreja, ela acabou rompendo por conta disso. Ela tentou dar uma resposta a esse movimento, é o que nós vamos falar a partir da próxima aula, tá bom? Com a chamada Contra-Reforma. Nós estamos vendo a Reforma Protestante, é o que nós veremos a partir da semana que vem, a Contra-Reforma Protestante, tá bom? Que é a resposta da igreja. Então, a igreja dá a abertura para uma nova forma de ver o cristianismo, que é o chamado protestantismo, tá ok? Gente, quanto aos conteúdos que foram feitos, eu gostaria que vocês ficassem com esses conteúdos em seus cadernos, tá? Aquela lição que nós colocamos a semana passada, que na próxima oportunidade, quando nos vermos, a gente vai fazer a correção e eu vou dar nota sobre isso, tá bom? Mas aqueles que já estão me enviando via WhatsApp ou estão me enviando aí de outras formas, eu estou aqui tomando nota para ajudar ao fechamento da nota, tá bom? Eu agradeço aí a sua atenção e até a próxima aula da semana que vem. Um grande abraço e tchau!